Paz do Senhor Jesus esteja com sua casa, querido irmão. Finalmente chegamos no Salmo 51, dos salmos mais importantes para a teologia, no geral. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Que o Senhor possa te dar sabedoria, resplandecer sua luz sobre você e te abrir o entendimento, te guardar do espírito do engano que opera fortemente nesses dias e te dar libertação da sua vida de pecado. Em nome de Jesus. Amém. O salmo começa dizendo assim: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Batseba era uma mulher de um soldado de Davi, chamado Urias. Davi desejou, cobiçou essa mulher num dia que ele não foi para a guerra e ficou no palácio. E então, nessa sua cobiça, ele mandou chamar essa mulher. E quando ele chamou essa mulher, ele teve relação sexual com ela, ela engravidou. Ele ficou preocupado com isso. E nessa preocupação que ele teve, ele tentou acobertar o seu crime, mas não deu certo, o seu pecado, mas não deu certo e ele cometeu o crime. Um crime de homicídio qualificado, né? Ele mandou o marido dessa mulher para a linha de batalha para morrer e depois ele ficar com a mulher, fingindo então que ela tinha tido aquele filho com ele de forma legítima, porque o marido dela estava morto, né? Então, nessa circunstância, Davi escreveu esse salmo, que é o seguinte: isso aqui é a oração dele durante esse período. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Quando nós pecamos, nós devemos confessar e pedir perdão do nosso pecado a Deus. E principalmente confessar nossa posição em Cristo. Nós que cremos, confessar nossa posição em Cristo de crentes e de filhos amados, de justos perante Deus e santos pela santidade de Cristo. Então, confessamos a justiça de Cristo, a nossa fé nessa justiça e também a nossa falha, e que ela não nos define. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele diz, né? Purifica-me por tua grande compaixão. O Senhor tem muita compaixão de nós, apesar de, né, fazermos tanta coisa como fazemos. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Pecado aqui, vamos entender como a natureza do pecado, né? A natureza pecaminosa. Nós temos uma inclinação dentro de nós que somos, né, seres humanos, de algo que sempre nos inclina para o pecado, sempre nos inclina para o erro, sempre nos inclina para cair. E isso sempre nos persegue. Você está ali tentando fazer o bem, tentando ser moral, tentando fazer o que é certo, e vem essa inclinação e te faz cair, te derruba. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. No fim, todo pecado é um pecado contra Deus. No fim é sempre assim. Todo pecado é um pecado contra Deus. Então, ele tinha tomado a mulher de outro homem, mas, no fim, ele tinha pecado contra Deus.
apesar de ter feito contra uma pessoa. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Isso é muito importante, você reconhecer que a condenação que você tem é merecedora. Você merece a condenação do inferno. É muito importante para que você avance, porque essa humilhação, essa quebra de orgulho, ela vai te fazer reconhecer as grandes e maravilhosas dádivas de Deus e ter uma postura correta, uma postura de louvor, de gratidão diante dele. Porque quando você acha que não merece a justa punição, você não se submete ao que vem depois dessa justa punição. Mas quando você reconhece a justa punição, o que acontece? Acontece que você entra numa condição de receber mais graça, porque esse reconhecimento, ele te faz avançar, ele te faz crescer, ele te faz progredir. Sei que sou pecador desde que eu nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Nós somos concebidos como filhos de Adão. E como filhos de Adão, nós nascemos com a natureza do pecado, que é como um veneno que automaticamente ele sempre está nas nossas entranhas. E invariavelmente, inevitavelmente nos fará pecar. Então, você cai por causa dessa natureza. Desde que você nasce, você já vem com isso. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Quando ele diz sei que desejas a verdade no íntimo, é porque o Senhor deseja sinceridade, honestidade. É que você rasgue aquilo que está dentro para que fique exposto do lado de fora, para que você seja transformado, curado, para que você seja lavado. Mas uma pessoa que não se abre, ele não revela-se, né, suas entranhas, revela aquilo que está dentro, ele não consegue ser limpo. Então, quando você quer mudar de vida, a primeira coisa que você faz é você ser honesto consigo mesmo. Você ser honesto consigo mesmo. Você abrir de corpo e alma a sua vulnerabilidade para que você possa ser limpo. E o sangue de Jesus vem e ele limpa você de dentro para fora de uma forma que você fica purificado. O sangue de Jesus, ele é poderoso para limpar todo o seu pecado quando você confessa, quando você assume sem hipocrisia. E com a verdade no íntimo você revela. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ossos que esmagaste é um eufemismo, uma figura de linguagem, para ele dizer que Deus trouxe a consequência ao seu pecado, e por causa dessa consequência, ele ficou deprimido, depressivo. E nessa ocasião, o livro de Samuel nos conta que Deus tirou o filho que foi concebido em pecado, concebido no adultério.
e ele ficou profundamente triste. Mas não foi só isso. A desgraça nunca se apartou de sua família. Os pecados têm consequências. Então, você não deve pensar só no prazer que o pecado tem. E pecado não é só aquilo que é literal. Circunstancialmente, coisas se tornam pecaminosas também. Apesar de ter um prazer, também tem um peso, também tem uma consequência gravíssima que vem sobre você. Então, quando você vai pesar suas decisões para decidir se você se entregará para o pecado ou não, você deve avaliar não o prazer que ele te dará, mas sim a consequência. Às vezes você não consegue ter clareza das consequências. Todavia, ore, pergunte, Deus, se eu fizer isso, o que pode me acontecer? Será o que pode me acontecer? Então, ele diz, versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Por que ele pede para que Deus, na sua oração, escondesse o rosto? Porque Deus só julga aquilo que ele vê. É como a polícia. Você pode desobedecer uma lei de trânsito? Pode. Você só não pode fazer isso na frente de um policial. Se você fizer na frente do policial, na frente do rosto do policial, ele enxerga o que você está fazendo e automaticamente, por ter visto, ele vai te punir. Então, se você for fazer uma curva proibida em um local proibido, faça quando não estiver um oficial da lei, um fiscal olhando. Da mesma maneira, Davi está pedindo, Deus, para de olhar para o que eu fiz. Esconde o seu rosto, vira o rosto para lá. Não atente para o meu pecado, para o que eu fiz, para que eu não seja julgado, e apaga as minhas iniquidades. Davi estava implorando, clamando por clemência. Ele estava clamando por ser regenerado, ser perdoado, receber de volta graça. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Olha, por que um coração puro? Porque nessa situação, o rei Davi se corrompeu. Ele estava cheio de luxúria. Ele estava cheio de luxúria. Estava cheio de cobiça, cheio de inveja. E essa impureza levou ele a cair. Por quê? Antes de você pecar, existem situações prévias, que são elas que te conduzem para o pecado. Então Davi estava pedindo como se Deus arrancasse a raiz do problema. A raiz da árvore. Você tem a árvore, você tem a raiz, então ele vem e arranca a raiz. E arrancando a raiz do problema, o problema cessa. Nós devemos sempre orar por pureza, para que possamos ter um espírito estável, que não cai, um espírito que não fica caindo em pecado. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nessa época, na antiga aliança, o Espírito Santo podia ser tirado. Na nova aliança, o Espírito Santo não é tirado. Ele é um selo. E nessa época, Deus expulsava pessoas da sua presença. Ele expulsava por causa do pecado. Já na nova aliança, Deus não expulsa mais, porque Cristo, ele se manifestou para nos redimir e ser o nosso advogado diante de Deus. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Veja que quem nos sustenta para obedecer é o próprio Senhor, né, como ele está dizendo aqui. E todos nós devemos sempre ter a alegria da nossa salvação. Quem? Os que são cristãos. Se você não é cristão, reconheça Jesus para que você possa ter uma nova alegria, chamada de alegria da salvação. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ou seja, né, depois dele ter essa restauração sendo feita,
ele iria evangelizar, principalmente os perdidos que estavam na condição que ele estava. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Por quê que ele pede isso? Porque se Deus não livrar, ele iria morrer, mas se Deus livrasse, a vida que ele ainda teria porque Deus livrou, ele iria usar para aclamar a sua justiça. Qual que é essa justiça? É a justiça da fé. Você creu e porque você creu, você é salvo. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Porque é o Senhor quem dá as palavras. Por exemplo, essas palavras que eu estou dizendo, é Ele quem dá. Não é um texto ensaiado, e ainda que fosse, é Ele quem dirige no momento, conforme você dá liberdade e conforme o Espírito Santo dele domina você. O louvor. Louvor é elogio. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O que Deus mais se agrada, de fato, é um espírito contrito, quebrantado e humilde. Por quê? Porque é nesse que ele pode derramar sua graça. Se você está com um espírito rebelde, soberbo, orgulhoso, se Deus fizer qualquer coisa por você, você vai tomar para si o reconhecimento. Você vai tomar para si o louvor. Mas quando você está quebrado, quebrantado e contrito, e ele faz alguma coisa por você, você reconhece ele, que ele que fez. Você não toma para si o louvor e a glória. Então, o espírito contrito e quebrantado, ele ajuda você a receber a graça. Então, Deus derrama favor, graça, bênção sobre aquele que vai louvar ele no final. E o que está na posição de louvar é aquele que chega no fundo do poço. Pelo menos ele tem essa consciência de quebrantamento. Ele não acha que ele é o centro, mas que o Senhor é o centro. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos. E os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ou seja, antes de oferecer o novilho, antes de oferecer o sacrifício, primeiro você conserta a sua disposição de coração. Um coração contrito e quebrantado. Isso que você corrige primeiro. Nas notas de rodapé, dizem assim: a oração humilde de Davi pedindo perdão e purificação, sendo a oração de um pecador arrependido, representa uma maneira certa de corresponder à repreensão que Deus deu ao povo. Este salmo tem muitos pontos em comum com o Salmo 25. No uso cristão tradicional, é um dos 7 salmos penitenciais. O salmo é construído de modo simétrico. Tá, isso aqui não interessa muito. O bem-estar do rei e o da cidade estão intimamente vinculados entre si. Versículo 1 e 2 diz assim: perdoa, por misericórdia. O acúmulo de semissinônimos, misericórdia, amor, grande compaixão, apagar, lavar, purificar, transgressões, iniquidade, pecado. Verdade. A figura de linguagem é um rolo de papiro, sobre o qual Deus registra os atos de Davi. O apagar dos pecados simboliza o perdão, quanto à figura de linguagem de Deus mantendo registros no seu reino, da maneira que se fazem os reis terrestres. Sim, é como ele estava provavelmente muito acusado do diabo, e ele queria sentir o alívio na alma pelo pecado dele, e pedindo que o Senhor apagasse do registro aquilo que foi feito. Apagasse do registro aquilo que foi feito. Contra ti, só contra ti. Davi reconhece que seu pecado era preeminentemente contra Deus.
verdade. Versículo 51:5. Não se pode defender dizendo que esse pecado era uma rara aberração na sua vida. Surgiu do que ele é e tem sido no seu íntimo. É verdade. Não é como se fosse um acidente assim, né, que aleatoriamente aconteceu. Na verdade, no nosso íntimo, todos nós temos muita sujeira de pecado, né? Muitas ideias contrárias da nossa própria natureza que elas acabam ajudando a queda a cair. E nós temos essa natureza, né, que nos conduz, essa natureza que nos conduz para o pecado, e por causa dessa natureza, as coisas, elas sempre acontecem, né? Falhas e erros. Versículo 6. O grande contraste. Agiu de modo totalmente contrário ao que Deus deseja e que Deus lhe tem ensinado no íntimo. Mas são justamente esse desejo de Deus e esse ensino de Deus que são sua esperança. O que ele implora: verdade, integridade moral, sabedoria. Quem se entregar ao pecado é tolo. Quem tiver a lei de Deus no coração é sábio. Versículo 7. Purifica-me ou tira meu pecado. Isopo, usado na purificação ritual. Isopo. Obrigado, Geisa. Quem se entrega... A raiz hebraica assim é traduzida, é a mesma de purificar. No versículo mais branco do que a neve. Como roupa suja precisa ser lavado. Mas se Deus ao lavar, ficará tão puro que não existe nenhuma palavra figurada que possa denotá-lo. Versículo 8. Versículo 8. Faze-me ouvir. Quero estar cercado por júbilo. Ou quero ouvir um oráculo profético de perdão que resultará na alegria, dando a certeza dos pecados perdoados e assim a alegria da salvação. Oráculo é como um profeta, né? E do 10 ao 12. Oração pela pureza, por um coração puro, um espírito firme de fidelidade e um espírito disposto ao serviço. Ele só pode tê-lo se Deus não o rejeitar e tirar dele seu Espírito Santo. Se for atendida essa oração, a alegria da salvação divina voltará para o maior júbilo da sua alma perdoada. É comum que nós, por estarmos em uma situação de queda, nos sentirmos como Davi. Mas nós devemos nos levantar em fé e confessar a nossa justiça, a justiça da fé. Que por causa de Cristo somos justos. E então nos levantar assim e não ficar prostrado. Versículo 10. Cria como algo novo que não poderá emergir do que já existe. Algo que só Deus pode criar. Na existência, tudo nós transformamos. Já Deus, ele cria coisas do nada. Versículo 11. Os dois pedidos são essencialmente um só. A sua oração, Davi relembra a rejeição de Saul e implora para Deus não lhe retirar o seu espírito. Equipamento e qualificação divinos que recebera para o seu cargo de rei, que são o Espírito Santo. Versículo 13. Seu louvor pelo perdão e purificação divinos será acompanhado por instrução para os pecadores. Versículo 17. Espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, que agrada a Deus mais que os sacrifícios, é um coração humilde que confia nele quando as aflições são esmagadoras, e que, arrependido, pede misericórdia quando algum pecado for cometido. Na verdade, é mais do que isso, né, que esse teólogo está dizendo. É mais do que isso. Versículo 19. Sacrifícios sinceros, do tipo que agrada a Deus.
Aqui, sacrifícios acompanhados pelo louvor, pelas misericórdias de Deus. E sim. Então, eu quero fazer uma oração de conversão. Se você está desviado ou não é convertido, ore comigo. Pai, eu entrego a Ti a minha vida. Apaga as minhas transgressões, os meus pecados. Me tira desse embaraço, desse engodo de Satanás que eu me meti. Faz a minha alma voltar à sua salvação, porque se eu morrer agora eu vou para o inferno. Senhor Jesus, eu não quero, porque o controle da minha vida não está na minha mão, mas na sua. Só o Senhor é o dono do tempo. Amanhã eu posso acordar morto. Então, salva-me hoje, agora, e me faz viver o pleno plano e propósito que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Meu Pai, visita cada um que assistir esse vídeo, para que ele possa ter a abundância da graça, dom da justiça, que a sua graça venha como orvalho, descendo como bênção. Que o Senhor enche essa pessoa de saúde, alegria, paz, justiça, e que ela possa viver a sua vontade, não mais as suas próprias. Em nome de Jesus Cristo, amém.